última aula de dons do espírito ou dons espirituais, é tudo a mesma coisa. Então, para você que está acompanhando as aulas aí, nós falamos dos 9 dons espirituais, no qual nós classificamos em 3 categorias, e aí foram dons de revelação, dons de poder e dons da fé, e nós estamos dentro dos dons da fé, e nós vamos falar do último e terceiro item, que é interpretação de línguas. Mas, antes de falarmos brevemente sobre a interpretação de línguas e depois chamar uma conclusão bacana, eu quero que você escute e veja com seus olhos e tire as suas próprias conclusões. Existe, Getúlio, algum perigo de obter dons espirituais? Existe. Você sabe quando é que você tem vidência ou tem dons de profecia. Você olha para a cara de uma pessoa e fala, ó, tem uma coisa assim na sua vida. Cara, eu estava com a visão aberta. Essa visão aberta, do ponto de vista espiritual hoje, era um dom do Espírito Santo. De você olhar e fazer essa visão profética ou a vidência, é um dom do Espírito. Só que eu tinha só o dom do Espírito. O que aconteceu? O dom do Espírito me endeusou. Eu peguei o dom do Espírito, tem muita gente que tem dom do Espírito de falar em línguas, de desenvolver a ciência, de ganhar dinheiro, de ser empresário, enfim. Isso são dons do Espírito, que cada um vem com um dom. Né? Eu não ganhei o dom de ganhar dinheiro. Eu ganhei o dom de descobrir a parte mental. Mas veja bem, com esse negócio de fazer a leitura das pessoas, eu fui dar as primeiras aulas, e eu ficava, nossa, você está precisando melhorar assim, seu pai é assim, sua mãe é assim. E como eu tinha estudado Freud é assim, a culpa é do seu pai, a culpa é da sua mãe. Porque você é neurótico assim, porque você apanhou do seu pai, você tem trauma com o seu pai, com a sua mãe, enfim. Porque eu disse, eu perdi meu pai, fiquei traumatizado. Pois bem, eu comecei a dar aula assim, com uma arrogância muito grande. Cara, aí Deus veio falar comigo através do Espírito Santo. Cara, o que eu vi? Cara, primeiro, que Deus veio falar comigo através do Espírito Santo assim, cara, fale com amor, né? Porque você está sendo arrogante. Essa arrogância, a pessoa pode até entender o problema que ela está vivendo, só que as pessoas vão imitar aquilo que você está sendo. Você está sendo arrogante, as pessoas vão pegar sua aula e vão pegar o que você está ensinando para aplicar na vida dos outros com arrogância. Cara, você vai acabar com a vida das pessoas, você vai destruir famílias. Cara, eu entendi isso, que eu estava sendo arrogante. E geralmente você vai ver que os discípulos que você forma numa escola, você vai ver que as pessoas falam igual o chefe, né? Então, quem frequenta a igreja do Edir Macedo, você vai ver que os pastores, tudo é roquinho igual a ele. Pede dízimo igual, faça tudo igual. Você vai num outro tempo, as pessoas seguem, ou, enfim, a maneira que está no líder. E Deus não me deixou ser esse líder. Eu falei, cara, você está sendo assim. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode não acreditar, mas o demônio veio depois falar comigo. Sabe o que ele falou comigo? Ele falou assim, cara, quando Deus fala para eu parar, eu paro. Quando Deus fala, pô, tá errado, chega, não vai fazer mais isso. Eu paro, mas você continua. Cara, aquilo me pegou profundamente. Assim, como é que pode? E o demônio diz, o que é amor? Amor não é arrogante, o amor não é paciencioso, o amor não espera que se faça. O amor não quer sobressair sobre a vida das outras pessoas. Cara, você está fazendo tudo o contrário. Você está fazendo por vaidade, por orgulho. E Deus já te falou para você parar e você não parou. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei meses sem conseguir dar aula. Porque realmente o motor que me movimentava era orgulho, vaidade, com o conhecimento científico que eu estava adquirindo. Então você vai ver aí quantas pessoas têm muito conhecimento, estão na vaidade, no orgulho. Quantas pessoas estudam teologia, estudam a Bíblia, estão na vaidade, no orgulho e sentindo-se superior a tudo. O que eu aprendi dessa trajetória de Deus? A única coisa é que todos nós somos seres que necessitam da misericórdia de Deus. E a gente não é Deus. Isso me facilitou profundamente a fazer aquilo que eu falei agora há pouco. Mudar essa forma de amar. Que quem
tem Deus é aquele que tem amor no coração e na mente. E aí fica aquela perguntinha pra gente, né? E aí, tem perigo? Não tem? Como que é? Como que não é? Tem perigo? Tem perigo. Receber dons espirituais, ter dons espirituais é perigoso. Quando você não busca por uma sabedoria para saber como utilizá-lo, fica como o Dr. Pedro Onari falou conosco aí no vídeo. Sobe a sua cabeça, você age na carne com dons que Deus te deu. Percebe, o padecer por falta de conhecimento não é apenas para aquelas pessoas que estão sem Deus. Tem muita gente que tem Deus, está salvo, mas essa pessoa padece por falta de conhecimento. Porque utiliza de coisas de Deus conforme lhe apraz. Sabemos que existem leis físicas e naturais. E por meio de algumas descobertas, alguns se beneficiam. Aí a minha pergunta, era para ser para o seu próprio benefício? Será que você é um super-humano a ponto de ter descoberto algo e usá-lo apenas ao seu favor? É por isso que a Bíblia nos fala que o amor se esfriaria. É por causa de pessoas que só pensam em si e em seus próprios problemas. Manja aquele cada um por si, Deus por todos? É mais ou menos isso. O dom da interpretação de línguas funciona em conjunto com variedade de línguas, ou deveria. E a interpretação não necessariamente é como uma tradução, mas sim um significado, lembrou? Para melhor explicar, vamos para o caso real. Imaginemos que lá na sua igreja 3 pessoas receberam a interpretação. E funciona como nós conhecemos nos dias de hoje mesmo. As interpretações elas poderão ser diferentes, mas a essência, ela é uma só, ela é única. Línguas e interpretação juntos equivalem a uma, como se fosse lá no Antigo Testamento, as profecias. Até mesmo porque muitas vezes tentamos, através do que nós temos, através dos nossos conhecimentos, deixar com que as coisas fiquem mais claras. Lembrou desse detalhe que a gente já viu em aulas anteriores também? Então a interpretação ela é muito simples, ela é só isso. Como nós já falamos no vídeo anterior e finalizamos aqui. Porém, contudo, todavia, fizemos um panorama geral e até classificamos em 3 categorias, como eu já tenho falado. O meu desejo com esse material é que você não apenas entenda, mas que quando você começar a receber mais de Deus nesses assuntos, que você busque cada vez mais. Porque o que vimos é apenas uma breve degustação. Tem muito mais a ser buscado, tem muito mais a ser vivido. E como você faz isso? Buscando. Porque a própria palavra nos ensina assim lá em 1 Coríntios 12:31, buscai com zelo os melhores dons. Podemos citar 2 coisas importantes nessa busca. A busca generalizada e a busca específica. A busca generalizada, busquem os dons, isso é para todo o crente. Vamos despertar, bora correr atrás do preju. É para todo o crente, vamos embora atrás. Mas temos 2 falas importantes de Paulo e ele diz, os melhores e principalmente que profetizeis. O de profetizar, como vimos, é que tem maior destaque. Mas quais são os melhores dons, Getúlio? Se houvesse uma receita, né, seria fácil. Não existe uma lista com os melhores dons como se fosse uma escala. Primeiro esse, depois... Primeiro esse, depois aquele, e assim por diante. Não. Entendo que quando lemos os melhores dons, é os melhores aos seus olhos, aos meus olhos. Os melhores que se encaixam para mim. Lembrando que Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Um provável caminho é que o seu desejo de experimentar determinada coisa pode fortemente estar relacionada onde Deus quer te usar. Isso é importante. Fica a dica aí. Por que eu digo isso? Porque em 1 Coríntios 12:11, porque uma vez que o Espírito que dá os dons conforme lhe apraz, porque temos de buscar o melhor? Porque de alguma forma essa sensação de desejar mais um do que o outro já tem a ver com o Espírito Santo, que está distribuindo conforme lhe apraz, operando em mim o querer, para depois vir o realizar. A primeira fase dessa busca é o desejo, anseio. Em 1 Coríntios, no capítulo 14:12, o apóstolo Paulo diz, assim também, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. O desejar aqui é de querer. Muitas pessoas começam a ler sobre dons espirituais, depois dizem, nossa, despertou em mim uma curiosidade. Então fique atento.
É esse o despertar. Porque primeiro Deus desperta em nós o desejo. Mas não é apenas para os dons espirituais que Deus te desperta. Em 1 Timóteo 3, Paulo falando em quem deseja ser bispo, excelente obra almeja. Ele está se referindo ao desejo. Tudo começa pelo desejo. Então é só desejar. Não precisamos ir além. Se o primeiro passo é o desejo, qual é o segundo passo? A busca, mas não uma busca natural. Não aquela busca que você sempre faz. Porque não buscamos encontrar coisas naturais, e sim espirituais, sobrenaturais. Então, a principal definição da busca envolve o quê? Oração. Em 1 Coríntios 14, 12, ele fala sobre desejar os dons. E aí no 13 ele diz: o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. A Bíblia está nos dizendo que quando a manifestação que eu não tenho, mas que conheço que preciso, ou que desejaria muito ter, o próximo passo é orar para que isso aconteça. É muito natural em nosso meio cristão pessoas que pedem por impõe a mão, coloca a mão na minha cabeça, imposição de mãos, para que também alcance experiências com Deus. Porque não é necessário que você implore por experiências. Elas acontecerão naturalmente à medida que você cultiva uma vida de oração. Onde há muita oração, há muito poder. Onde há pouca oração, pouco poder. Onde não há oração, não há poder. Ora em línguas para edificação pessoal. Ótimo, excelente, tremendo, concordo e assino embaixo, ora mesmo, vai te edificar, vai ser bênção. Mas é importante lembrar que além do desejo e busca, precisamos estar disponíveis para quando e onde Deus quer nos usar. Aquele desejo ardente de ser usado por Deus, de ter nossas próprias histórias. O que estamos vendo nos dias de hoje é uma geração acomodada, esperando que caia do céu, direta no seu colo, enquanto maratona uma série na Netflix, ou quando estão dando um rolê no shopping. A gente tem que buscar. Se não buscar, não encontraremos. Os dons estão aí, eles só precisam ser ativados em você. Lembrando que existe a transferência do dom também. Romanos 1,11, Paulo diz assim: porque desejo muito vê-los a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que vocês sejam confirmados. Ok? Não vamos anular isso. O significado da palavra repartir aqui é de compartilhar. Traduzida é mesmo carisma, de 1 Coríntios 12, das manifestações do Espírito Santo. Os dons podem ser compartilhados, gente, é normal. Isso acontece, existe, de alguém que tem para alguém que não tem, ok? Paulo diz a Timóteo: reaviva o dom que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Ele diz: não seja negligente ao dom que foi te dado mediante profecia e imposição de mãos pelo presbitério. Lembra? Deus pode usar pessoas para transferir dons, eu acredito nisso, mas não é o homem que distribui conforme ele quer, mas sim o Espírito Santo. O homem não tem o direito de dar algo que não lhe pertence. Imagina, gostei de você, hein? Vou te dar um dom, top, toma aqui, esse é seu. O outro, não gosto muito de você, então vou te dar uma merda. Você não gosta de você não, então você está sem dom. Imagina. Homens e mulheres de Deus não são fontes. A única fonte é Deus. Lembra que Paulo alertou Timóteo para não ser negligente ao dom que lhe foi dado? A Bíblia nos diz que Josué foi cheio do Espírito. Espírito de sabedoria. Porque Moisés lhe impôs as mãos. Percebe? Não é uma decisão humana, mas sim divina. Vem de Deus. Vem de Deus para o homem, para outro homem. Cada um de nós tem a chama do Espírito Santo de Deus. Não precisamos recorrer à chama dos outros. Mas se em algum momento a sua chama precisar compor a minha chama, por exemplo, Deus fará isso acontecer, porque Ele é a fonte de tudo. Ele coordena tudo. Não precisa você ficar pedindo, implorando para as pessoas. Busque em Deus. Se não vier por alguém, poderá acontecer da maneira direta, como aconteceu comigo. Ninguém pôs as mãos, mas aconteceu. Em seu secreto, nos seus devocionais, ore, jejue, se aprofunde na busca por mais de Deus. Quem busca, recebe. Quem bate a porta, se abre. Quem pede, é atendido.
Demorou muito, depois de muito tempo, de muita oração, consegui vivenciar algumas coisas sobrenaturais. Então continue orando, não coloque prazo. Ou se não aconteceu até agora, virá mais tarde. Não desanime, apenas anseie receber. Eu repito, acredite que isso é para todo aquele que crê e não mera e exclusivamente para um público específico. Deixa um versículo aqui para você. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vou ler para você. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Espero que Deus abra seu conhecimento, assuntos que antes eram de dúvidas tenham sido esclarecidos, ou pelo menos te norteado e ensinado a buscar mais, inclusive sobre os dons. Pois, como falei, no primeiro dia de estudo, sua mente não ficará como antes. Você inseriu informações valiosas. O que você fará com esse conhecimento adquirido? Como você ajudará o reino? Como você usará seus dons? São todas perguntas que você deve buscar as respostas. Tenho certeza que Deus responderá cada uma delas. Basta você fazê-las. E vamos finalizar aqui do mesmo jeito que começamos, orando. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nesse momento, eu agradeço por todo esse conteúdo, todo esse material, Pai, no qual nós podemos ver um pouco mais sobre dons do Espírito. Deus, que todo esse conhecimento não venha a ficar armazenado dentro de uma gaveta, Pai, esquecida dentro das nossas mentes, mas que seja, Senhor, usado a cada um que ouviu, a cada um que assistiu, Deus. Que a Tua boa mão seja sobre a vida dele, seja sobre a vida dela, sobre a sua casa, a sua família, e que, Deus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor escreveu, todo plano, todo propósito que o Senhor determinou na vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, Deus, que venha a se cumprir, Pai. Nós sabemos que o processo ele é cansativo, o processo ele não é fácil, mas o Senhor ele vai sempre à nossa frente. Então nós estamos confiantes, Deus, de que o Senhor nos conduza aos caminhos, e por mais tortuosos que sejam esses caminhos, e que no meio desses caminhos passemos por vales, ainda assim o Senhor não nos abandona. Que o Senhor esteja, Pai, abrindo a mente das pessoas, Pai, para que esse ensino venha a ser, Pai, esclarecedor e de utilização dentro do seu cotidiano, dentro do seu dia a dia. E que tudo isso venha, Pai, a enriquecer o Teu reino, o Teu nome, porque é isso que nós pensamos quando produzimos algo assim, que nós diminuamos para que o Teu reino e o Teu nome cresça, Deus. Abençoa, Senhor, a todos nós que acompanhamos todo o ensino, e que seja, Senhor, a partir de hoje, diferente para as nossas vidas o que nós sempre vimos sobre dons espirituais. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.